Palpites de futebol para esse sábado, dia 4/10 de 2025. Mas antes eu peço, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, pois tem vídeo todos os dias com palpites para vocês. Pela Liga Venezuelana temos o Deportivo Táchira jogando contra o Carabobo, jogo para cartões, e para essa partida vamos de placar exato 1-1, jogo para ser empate entre a equipe do Deportivo Táchira e Carabobo. Pela Liga Uruguaia, o Nacional vai jogar em casa contra o Cerro Largo. Para essa partida vamos de casa marca e o placar exato a favor do Nacional, para ele ganhar por 2-1 do Cerro Largo. Pela Liga da Turquia, o Galatasaray vai jogar em casa contra o Besiktas. Para essa partida vamos de casa marca a favor da equipe do Galatasaray e o placar exato 2-1 Galatasaray, para ele vencer o Besiktas jogando em casa o Galatasaray. Pela Liga da Suíça, o Sion vai jogar fora de casa contra a equipe do Luzern. Para esse jogo vamos de gol antes dos 80 minutos e o placar exato 2-1 Luzern, para ganhar jogando em casa. Ainda pela Liga da Suíça, o Grasshoppers vai enfrentar o Zurique. Para esse jogo vamos a favor da equipe visitante fora a marca e para o Zurique ganhar de 1-0 do Grasshoppers, ok? Ainda agora, na verdade, pela Liga da Sérvia, a gente tem o Novi Pazar enfrentando o Middleost. Para esse jogo vamos de under gols, under 3,5 gols, para não sair 4 gols nessa partida, e placa exato 1-0 Novi Pazar, para ganhar jogando em casa. Pela Liga da Sérvia, o Partizan vai enfrentar o Vojvodina. Para esse jogo vamos de gol antes dos 80 minutos e o placar exato para ser empate, vamos de 1-1 Partizan jogando em casa. Pela Liga Portuguesa, o Gil Vicente vai jogar em casa contra o Estrela da Amadora. Por essa partida vamos a favor da equipe da casa, casa marca, e o placar exato 2-0 Gil Vicente, para ganhar jogando em casa. Pela Liga Peruana, a equipe do Sporting Cristal vai jogar fora de casa contra o Adetarma. Para esse jogo vamos de over 1,5 e o placar exato, jogo para ser empate, vamos de 1-1 Sporting Cristal aí. O Olímpia Assunção vai jogar em casa contra o Ameliano. Para essa partida vamos a favor do time da casa, casa marca, e o placar exato 1-0 Olímpia Assunção, para ganhar jogando em casa. Pela Liga Holandesa, o Excelsior vai jogar fora de casa contra o Heerenveen. Para essa partida vamos de cartões, over 2,5 cartões, e o placar exato 1-1 Heerenveen versus Excelsior, jogo para ser empate. O Zeloy vai jogar em casa contra o PSV. Para essa partida o PSV é favorito, por isso vamos de fora a marca e o placar exato 4-1 PSV, para golear o Zeloy, mesmo jogando fora de casa. Ainda pela Liga Holandesa, o Fortuna Sittard vai enfrentar o Volendam. Por esse jogo vamos de gol antes dos 80 minutos e o placar exato 2-2, para ser um jogo de empate com muitos gols. A equipe do Ajax vai jogar fora de casa contra o Sparta Rotterdam. Para esse jogo vamos a favor da equipe do Ajax fora a marca e o placar exato 2-1 Ajax, para vencer fora de casa. Pela Liga Norueguesa, o Molde vai jogar fora de casa. Para essa partida vamos a favor do Molde fora a marca e o placar exato 1-1, jogo do Molde para ser empate, Molde jogando fora de casa. Jogando em casa aqui, o Sandefjord vai enfrentar o Braine. Por esse jogo vamos de casa marca e o placar exato 2-1 Sandefjord, para ganhar jogando em casa contra o Braine, jogo pela Liga Norueguesa. A equipe do Vålerenga vai jogar em casa contra o Tromsø, também pela Liga Norueguesa. Para esse confronto vamos de gol antes dos 80 minutos e o placar exato, jogo para ser empate, vamos de 1-1 Vålerenga versus Tromsø. Tigres versus Cruz Azul pela Liga Mexicana, partida para gols, vamos de over 1,5 e o placar exato 2-1 Tigres, para ganhar do Cruz Azul, Tigres jogando em casa. A equipe do Leão vai enfrentar o Toluca, também pela Liga Mexicana. Para essa partida vamos a favor do time da visitante fora a marca e para o Toluca meter 1-0 no Leão, Toluca vencer
fora de casa. A equipe do Querétaro vai enfrentar o Puebla pela Liga Mexicana, jogo para poucos gols. Vamos de gol antes dos 80 minutos e o placa exato 1-0 Querétaro para ganhar jogando em casa. A equipe do Atlas vai jogar em casa contra o Juarez. Para essa partida vamos de gols over 1,5 no jogo e o placa exato 2-1 Juarez, para o Juarez ganhar fora de casa aí jogando contra o Atlas. Indo agora para a Liga Japonesa, primeira divisão, o Kyoto vai jogar em casa contra o Kawasaki. Para essa partida vamos de gol antes dos 80 minutos e o placa exato 1-1, jogo para ser empate entre Kyoto e Kawasaki. A equipe do Kashiwa vai jogar em casa contra o Yokohama F Marinos. Para esse jogo vamos de casa marca e o placa exato 2-0 Kashiwa para ganhar jogando em casa contra a equipe do Yokohama. A equipe do Raya vai enfrentar o Kobe, jogo para gols. Vamos de over 1,5 e o placa exato para esse jogo para ser empate. Vamos de 1-1 o Raya versus Kobe. Indo agora ainda pela Liga Japonesa, a gente tem a equipe do Hiroshima enfrentando o Machida, jogo para o Hiroshima marcar e o over 1,5 bater. Vamos de over 1,5 e placa exato 2-1 Hiroshima para ganhar da equipe do Machida. A equipe do Fukuoka vai jogar em casa contra o Yokohama. Para essa partida vamos de under 3,5 gols e o placa exato 1-1 Fukuoka versus Yokohama. A equipe do Albirex Nagata vai jogar em casa contra o Okayama. Para esse jogo vamos de gol antes dos 80 minutos e vamos arriscar uma vitória do Okayama por 1-0. Placa exato 1-0 Okayama contra o Albirex Nagata pela Liga Japonesa. O Nagoya vai enfrentar o Osaka. Nagoya vai jogar em casa, jogo para over 1,5 e o placa exato para a equipe do Nagoya vencer por 2-1 a equipe do Osaka. Nagoya jogando em casa. A equipe do Shimizu vai jogar em casa contra o Tóquio. Para essa partida vamos de gol antes dos 80 minutos e o placa exato 1-0 Shimizu para ganhar jogando em casa contra a equipe do Tóquio. Pela Liga Italiana, a Atalanta vai enfrentar o Como. Para essa partida vamos de casa marca e o placa exato 2-1 Atalanta para vencer o Como. Atalanta jogando em casa. A Inter de Milão vai jogar em casa contra a equipe do Cremonese. Para essa partida vamos a favor da equipe da casa. Casa marca e o placar exato 3-1 Inter de Milão para ganhar do Cremonese. Inter de Milão jogando em seu mando de campo. A equipe do Parma vai jogar contra o Lecce. Parma vai jogar em casa. Jogo para poucos gols e muitos cartões. Vamos de over 2,5 cartões e o placar exato 1-0 Parma para ganhar jogando em casa. A Lazio vai jogar em casa contra o Torino. Jogo para cartões. Vamos de over 2,5 cartões e o placar exato vamos de 1-1 Lazio e Torino. Jogo para ser empate. Pela Liga Israelense, a equipe do Hapoel Beersheva vai jogar em casa contra o Hapoel Tel Aviv. Para essa partida vamos de gols over 1,5 e o jogo para ser empate. Vamos de 1-1 jogo entre o Hapoel Beersheva e Hapoel Tel Aviv. A equipe do B Jerusalém vai enfrentar o Hapoel Petro. Para essa partida vamos de casa marca e o placar exato para a equipe do B Jerusalém vencer por 2-1 aí. Jerusalém jogando em casa. A equipe do Hapoel Haifa vai jogar em casa contra o Kiryat. Para esse jogo, vamos de casa marca e o placar exato 2-1 Hapoel Haifa para vencer o Kiryat aí jogando em casa a equipe do Hapoel Haifa. O Portador vai jogar em casa contra o Glenavon pela Liga da Irlanda do Norte. Para essa partida, vamos de casa marca e o placar exato 2-1 Portador para vencer o Glenavon, hein? Confronto aqui do Larne jogando fora de casa contra o Dunganô. Para esse jogo, vamos a favor da equipe do Larne, fora a marca e o placar exato 1-0 Larne para vencer jogando fora de casa a equipe do Dunganô.
Jogando ainda pela Irlanda do Norte, a equipe do Rangers vai jogar em casa aí, confronto para cartões e poucos gols. Vamos de over 2,5 cartões e o placar exato 1-0 Rangers para vencer jogando em casa. A equipe do Bangor vai enfrentar o Coleraine, jogo para 3-1, placar exato Coleraine. E gols, hein? Vamos de over 1,5 e o placar exato 3-1 Coleraine para vencer jogando fora de casa o Bangor. A equipe do Waterford vai enfrentar o Oxford pela Championship, confronto a favor do Waterford. A gente vai de over 6,5 cantos na partida e o placar exato 1-0 Waterford para vencer jogando fora de casa. A equipe do Leicester vai jogar fora de casa, jogo para poucos gols. Vamos de gol antes dos 80 minutos e o placar exato 1-1, jogo para ser empate entre Leicester aí jogando fora de casa, em confronto para ser empate 1-1, jogo do Leicester. O Preston vai jogar em casa contra o Charlton, jogo para gols e placar exato 2-1 Preston. Vamos de over 1,5 na partida e placar exato 2-1 Preston para vencer jogando em casa. A equipe do Middlesbrough vai jogar fora de casa contra o Portsmouth. Para esse jogo vamos de over 6,5 cantos e o placar exato vamos de 1-1 Middlesbrough, jogo para ser empate, mesmo ele jogando fora de casa. A equipe do Millwall vai jogar em casa contra o West Brom. Para esse jogo vamos de under 3,5 gols para não sair 4 gols na partida e o placar exato vamos de 1-1 Millwall jogando em casa contra o West Brom. A equipe do Southampton vai jogar fora de casa contra o Derby. Vamos de gol antes dos 80 minutos e o placar exato vamos de 1-1, jogo para ser empate. Southampton jogando fora de casa contra a equipe do Derby. A equipe do Bristol City vai jogar em casa contra o QPR, jogo para marcar aí a equipe do Bristol City, então vamos de casa marca e o placar exato a favor da equipe da casa, para o Bristol City ganhar por 2-1 do QPR. O Sheffield Wednesday vai jogar fora de casa, no caso em casa, vai jogar em casa contra o Coventry. O Coventry jogando fora de casa e é favorito para vencer. Vamos de gol antes dos 80 minutos e placar exato 1-0 Coventry. A equipe do Hull vai jogar em casa contra o Sheffield United. Jogo para cantos, vamos de over 6,5 cantos e o placar exato vamos de 1-0 Sheffield United para vencer jogando fora de casa. Ainda pela Championship, o Blackburn vai jogar contra o Stoke, jogo onde o Stoke é favorito para vencer a partida. Vamos de gol antes dos 80 minutos e o placar exato 1-0 Stoke para vencer jogando fora de casa. O Chelsea vai enfrentar o Liverpool, jogo para cartões. Vamos de over 2,5 cartões na partida e o placar exato vamos de 1-1 Chelsea-Liverpool, jogo para ser empate, jogo duro e com cara de empate. A equipe do Manchester United vai jogar em casa contra o Sunderland, jogo onde a equipe do Manchester United é favorito para vencer. Vamos de casa marca e o placar exato 3-1 Manchester United para vencer o Sunderland por 3 golzinhos. O Arsenal vai jogar em casa contra o West Ham. O West Ham que não vem tão bem fora de casa. Por isso vamos de gol antes dos 80 minutos. E o placar exato vamos de 3-1 Arsenal para vencer o West Ham. O Arsenal jogando em casa. A equipe do Tottenham vai jogar fora de casa contra o Leeds United. Jogo onde a equipe do Tottenham é favorita. Por isso vamos de fora a marca. E o placar exato vamos de 2-1 Tottenham para vencer o Leeds United. Jogando fora de casa o Tottenham. O Linz vai jogar fora de casa contra o Al Serri, jogo para gols, por isso vamos de gol antes dos 80 minutos e o placar exato 2-1 Linz para vencer o Al Serri jogando fora de casa o Linz. A equipe do Brest vai jogar em casa contra o Nantes. Brest é favorito para vencer essa partida, por isso vamos de casa marca e o placar exato 3-1 Brest para vencer o Nantes aí. Brest jogando em casa. A equipe do Olympique de Marseille vai jogar fora de casa contra o Metz, jogo para gols e vamos a favor do gol antes dos 80 minutos, ok? E o placar exato vamos de empate. Acredito que o jogo vai ser empate 1-1 Olympique de Marseille e Metz.
A equipe do Seattle Sounders vai enfrentar o Portland Timbers, jogo pela MLS. Para esse confronto vamos de gols, over 1,5 na partida, e o placar exato vamos de 1-1 Seattle Sounders e Portland. A equipe do Salt Lake vai enfrentar o Colorado, jogo para gols, vamos de over 1,5 na partida, e o placar exato vamos a favor do Salt Lake, vamos buscar 2-1 Salt Lake para vencer o Colorado, Salt Lake jogando em casa. O Minnesota vai enfrentar o Sporting Kansas. Minnesota que é favorito para vencer essa partida, vamos de casa marca e placar exato 3-1 Minnesota para vencer o Kansas, jogando em casa o Minnesota. A equipe do San Diego vai enfrentar o Houston Dynamo, jogo onde o San Diego é favorito, vamos de over 1,5 na partida e o placar exato para o San Diego ganhar de 2-1 jogando fora de casa, hein? San Diego que é favorito para vencer. A equipe do Chicago Fire vai enfrentar o Toronto, jogo onde o Chicago Fire é favorito, vamos de casa marca e o placar exato 1-0 Chicago Fire para vencer o Toronto. Chicago Fire jogando em casa. O Austin vai enfrentar o Louis City, jogo onde o Austin é favorito, vamos de over 1,5 e o placar exato vamos de empate, vamos de 1-1 Austin versus Louis City, jogo para terminar empatado. A equipe do Philadelphia vai enfrentar o New York City, jogo para gols, vamos de over 1,5 na partida e o placar exato 2-1 Philadelphia para vencer o New York City, Philadelphia jogando em casa. A equipe do Orlando City vai enfrentar o Columbus Crew, jogaço, partida para gols e o placar exato vamos a favor do Orlando City. Orlando City para vencer a equipe do Columbus Crew por 2-1, Orlando jogando em casa. O New York Reds vai enfrentar o Cincinnati, jogo para gol antes dos 80 minutos e o placar exato vamos a favor da equipe visitante, 2-1 Cincinnati para ganhar do New York Reds jogando fora de casa. A equipe da Inter Miami vai jogar em casa contra o New Grand Evolution, jogo para Inter vencer o New Grand, vamos buscar 3-1 Inter Miami, placar exato e o over 1,5 na partida. A equipe do Dallas vai enfrentar o Los Angeles Galaxy, jogo para casa marca e o placar exato vamos a favor da equipe do Dallas, vamos de 1-0 Dallas para vencer o Los Angeles, Dallas jogando em casa. A equipe do DC United vai enfrentar o Charlotte, jogo para cartões, vamos de over 2,5 cartões e o placar exato, jogo para ser empate, vamos de 1-1 DC United versus a equipe do Charlotte, DC jogando em casa. O Montreal vai enfrentar o Nashville, jogo para gol antes dos 80 minutos e o placar exato vamos de empate, jogo para ser 1-1, Montreal jogando em casa contra o Nashville. A equipe do Real Madrid vai enfrentar o Villarreal pela La Liga, jogo onde o Real Madrid é favorito, vamos de casa marca e o placar exato para o Real Madrid ganhar por 3-1 do Villarreal. Além do jogo do Real Madrid, temos o Atlético Bilbao enfrentando o Mallorca também pela La Liga, vamos de over 2,5 cartões para sair 3 cartãozinhos na partida e o placar exato vamos a favor da equipe do Atlético Bilbao, vamos de empate em 1-1. Jogo do Girona versus Valência, jogo para cartões, vamos de over 2,5 cartões e o placar exato 1-0 Valência para vencer a equipe do Girona, Valência jogando fora de casa. Aí, jogo entre Real Oviedo e Levante, jogo para cartões também, vamos de over 2,5 cartões e o placar exato, jogo para ser empate esse jogo do Real Oviedo versus Levante, por isso vamos buscar 1-1 confronto entre eles. Pela Liga da Escócia, o Hearts vai enfrentar o Hibernian, jogo para over 1,5 gols e o placar exato 2-1 Hearts para vencer o Hibernian jogando em casa a equipe do Hearts, hein? Então placar exato a favor da equipe da casa. A equipe do Emelec vai jogar em casa contra o Deportivo Cuenca pela Liga do Equador.
Para essa partida, o Emelec é favorito, por isso vamos buscar o casa-marca. E o placar exato 1-0 Emelec, para o Emelec ganhar jogando em casa. Universidade Católica vai enfrentar o LDU, jogaço pela Liga do Equador, confronto para muitos cartões. Vamos de over 2,5 cartões e o placar exato, jogo para ser empate, confronto de duas equipes grandes aí da Liga do Equador. O Al Ahly vai jogar fora de casa aí pela Liga do Egito, confronto onde o Al Ahly é favorito, por isso vamos de fora marca. E o placar exato para o Al Ahly vencer por 1-0. A equipe do Zamalek vai jogar em casa contra o Gauss, jogo pela casa marca. E o placar exato 2-1 Zamalek. O Zamalek vencer jogando em casa. Zamalek que é favorito para vencer essa partida aí pela Liga Egípcia. A equipe do Daeju vai enfrentar o Gwangju pela Liga Coreana. Confronto para gol antes dos 80 minutos e o placar exato 1-1, jogo para ser empate. Esse confronto entre Daeju e Gwangju. A Ferroviária vai jogar em casa contra o América Mineiro pela Série B. Confronto para over 2,5 cartões e o placar exato, jogo para ser empate. Esse confronto entre Ferroviária e a equipe do América. A equipe do Volta Redonda vai enfrentar o Goiás, que atualmente está nas primeiras colocações da Série B. Jogo para cartões e o placar exato para o Goiás vencer por 1-0 a equipe do Volta Redonda. Goiás que é favorito. A equipe do Novo Horizontino vai jogar fora de casa contra a Chapecoense. Jogo para cartões e o placar exato a favor da equipe do Novo Horizontino. 1-0 Novo Horizontino em cima da Chapecoense. A equipe do Corinthians vai jogar contra o Mirassol pela 27ª rodada pela Série A do Brasileirão. Casa marca e o placar exato 1-0 Corinthians para vencer a equipe do Mirassol. Corinthians jogando em casa na Neoquímica Arena. A equipe do Bragantino vai enfrentar o Grêmio. Bragantino que é favorito para vencer essa partida. Por isso vamos de 2-1 Bragantino para vencer o Grêmio aí jogando em casa e gol antes dos 80 minutos. E o placar exato para o jogo aqui do Internacional e Botafogo, a gente já sabe, vamos de 1-1 Internacional e Botafogo e over 2,5 cartões na partida, hein? Jogo para ser empate, esse jogo entre Internacional e Botafogo. Outro confronto aqui, Fluminense enfrentando a equipe do Atlético Mineiro. Fluminense que é favorito para vencer essa partida, por isso vamos de casa marca. E o placar exato 1-0 Fluminense, para o Fluminense vencer jogando em casa. A equipe do Bolívar vai jogar em casa contra o Independente pela Liga Boliviana. Bolívar que é favorito para vencer essa partida, por isso vamos de casa marca. E o placar exato 4-1 Bolívar, para o Bolívar golear jogando em casa. Pela Liga Australiana, Copa da Austrália, o Newcastle Jets vai jogar fora de casa. Confronto para gols, vamos de over 1,5 e o placar exato 1-1 para o Newcastle Jets empatar fora de casa. A equipe do Lanús vai jogar em casa pela Liga Argentina, confronto para cartões. Vamos de over 2,5 cartões nesse jogo do Lanús e o placar exato, o jogo para ser empate. Vamos de 1-1, jogo do Lanús contra a equipe do São Lourenço. A equipe do Bayern de Munique vai enfrentar o Frankfurt pela Liga Alemã. Bayern é favorito para vencer e golear essa partida, por isso vamos de fora marca. E o placar exato 3-1 Bayern de Munique, para o Bayern de Munique golear fora de casa. O Leverkusen vai jogar em casa contra o Union Berlim, também pela Liga Alemã. O Leverkusen é favorito para vencer, mas vamos de casa marca e placar exato 2-1 Leverkusen para vencer jogando em casa contra o Union Berlim. O Borussia Dortmund vai enfrentar o RB Leipzig, jogão pela Liga Alemã. Confronto para gols, vamos de over 1,5 gols e o placar exato 3-1 Borussia Dortmund para golear a equipe do RB Leipzig, hein? Confronto taço aí pela Liga Alemã. O Augsburg vai enfrentar o Wolfsburg, jogo para poucos gols, vamos de gol antes dos 80 minutos e placar exato 1-1. Confronto do Wolfsburg versus Augsburg.
Eu vou deixar 13 bilhetinhos para vocês para esse sábado. Temos aqui a equipe da Inter de Milão versus Cremonese, busquei vitória da Inter, e o jogo da Atalanta versus Como, over 1,5 na partida. Bilhete com odd de 1,52, bem favorável, dá para você buscar esse win. Dois jogos da Liga Italiana, bem simples aí pra gente tá buscando esse winzaço. O segundo bilhete que eu vou deixar para vocês é utilizando o jogo do Real Madrid, Manchester United, e Chelsea. Jogo do Real Madrid over 1,5, jogo do Manchester United over 1,5 e o jogo do Chelsea Liverpool, ambas as equipes para receber um cartão. Bilhete com odd de 1,57. Outro bilhete que eu vou deixar para vocês é utilizando o jogo do Bayern Bayern Leverkusen versus a equipe do Union Berlim e o jogo do Borussia Dortmund versus RB Leipzig. Over 2,5, ou ambas marcas no jogo do Borussia Dortmund, e o jogo do Bayern Leverkusen, empate anula Bayern Leverkusen. Bilhete com odd de 1,60. Espero que vocês gostem. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Fique com Deus. Valeu e fui, tropinha. Tamo junto, família.